Olá, boa tarde, paz seja com todos. Eu quero compartilhar com vocês algo sobre casamento. Não costumo fazer vídeo, mas eu achei interessante, porque tem algumas pessoas que eu gostaria de estar aconselhando e eu não consigo. E dessa maneira eu acredito que eu vou conseguir. Então vamos orar. Soberano Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos com saúde, estarmos com vida, tendo a certeza que através do teu Filho amado Jesus, nós seremos resgatados, nós seremos perdoados, teremos os nossos pecados perdoados, porque são pecados confessados. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o livro de 1 Pedro, capítulo 3, será do versículo 1 ao versículo 7. Então, no versículo 1, fala assim: Igualmente vocês, esposa, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Amém? Começando por aí. Então, tem uma frase que eu gosto muito de falar relacionada ao casamento, que é que antigamente se consertava mais e jogava fora menos, né? E hoje em dia os casamentos têm sido descartáveis. As pessoas, não só entre os casais, mas as pessoas de um modo geral têm sido descartáveis. E não deveria ser assim, porque quando nós nos propomos a casar, né, a estar junto com uma pessoa, nós temos que entender que, do mesmo jeito que aquela pessoa tem defeito, nós também temos. Mas nós geralmente queremos que os nossos defeitos sejam aceitos, mas muitas vezes nós não queremos aceitar o defeito dos outros, né? Então, o nosso primeiro ponto é: a atitude da mulher governa a casa, e isso está no versículo 1 e 2, né, de 1 a 2. Tudo, quando você lê essa parte aqui, né, do 1 ao 7, fala da mulher. A responsabilidade aqui fica praticamente nas mãos da mulher. É a mulher que ela leva ou a casa à destruição ou a casa à vitória. A boca da mãe, quando ela abençoa, ela faz com que o filho cresça. Mas se ela falar que aquele filho não vai ser ninguém, ele não vai ser. Entende? Porque assim, é o poder da palavra de uma mãe. E quando o marido sai e você abençoa o dia dele, você também é abençoada. Por quê? Porque o que ele receber, o que ele fizer de bom ou de ruim, nós como esposas recebemos também. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nós desejamos aos nossos familiares, principalmente aos nossos maridos. Por quê? Porque filho a gente cria e lança para o mundo. Marido a gente não lança para o mundo, não. Marido a gente pega para nós, entende? Esposa também é para nós. Então nós temos que cultivar bem o nosso casamento, o nosso relacionamento, porque amanhã ou depois pode ser que fique só os dois. Se você não quiser ficar sozinho, né? Que isso é muito ruim. Então nós temos que cultivar hoje para não perder amanhã. Então a atitude da mulher governa a casa. A honestidade. Seja honesta na sua posição. Ou a coisa não é boa, ou a coisa é boa, mas seja honesta, converse, explique, fale o que tá acontecendo, mas espera o cara pelo menos chegar em casa, tomar um banho, jantar, né? Entrar um pouquinho na caixa do nada, porque o homem ama entrar na caixa do nada. Aquela hora que a gente fala assim, será que esse homem está pensando? É nada. Não se preocupe, ele não está pensando em nada. Então deixa ele descansar. Depois você chama para a conversa. Tudo tem o seu momento, tudo tem o horário certo. Respeito. Cuidado com o que você fala com seu marido. Ele é mais forte que você. E eu tenho visto mulheres humilhando, xingando seus maridos. E muitas vezes o cara não aguenta e ele desce a lenha. Ele bate, ele agride. Porque o homem, a questão do homem é a agressão, é a força. Não está certo? Não, não está certo.
Mas nós também precisamos refrear nossa boca, respeitar os nossos maridos. A gente quer respeito, mas a gente muitas vezes não respeita. Então nós precisamos saber como que a gente fala, com que tom que a gente fala, porque nós precisamos entender que o nosso marido é nossa carne. Como é que nós queremos ser tratadas? Então nós precisamos tratar os nossos maridos com respeito, amor. Ah, você não me ama. A mulher tem mania de falar isso, né? Ah, você não me ama. Mas será que nós amamos o suficiente? A mulher, ela precisa ouvir. O homem precisa de atitudes. Demonstre que você ama o seu marido. Ah, mas já temos 20 anos de casado, já temos... Não interessa o tempo. O tempo passa rápido. Se você puxar na sua memória, você vai lembrar como que foi o namoro, como que foi a conversa. Tem uns que nem tiveram tempo de namorar, que nem foi o meu caso. Mas assim, a gente construiu a nossa vida ao longo dos dias, né? Ao longo de 32 anos, né? E a gente continua aprendendo como tratar, porque a gente vai mudando. Então, se a gente vai mudando, o outro também muda, né? Eu mudo, o João muda. E você também muda. Então, nós precisamos de todo momento amar as mudanças para sermos amados também. Dedicação. Você se dedica, né? Ah, mas não reconhece, não importa. Porque o que nós lemos aqui, ó? Seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Mulher, é você que transforma o seu marido para bom ou para ruim. A não ser que ele tenha uma doença, né? Que tenha um problema psicológico, psiquiátrico, é uma outra coisa. Mas se você tem condições de trazer harmonia para sua casa, faça. É para você também. E outra coisa, honra, né? A dedicação e a honra. Quando você está numa roda de amigos, de irmãos, de familiares, como que você fala do seu marido? Como que você fala da sua esposa? Você fala dos defeitos ou você fala das qualidades? A gente acostuma mais falar dos defeitos, mas nós precisamos nos acostumar a falar das qualidades, porque a gente não tem como viver a vida toda com 10, 12, 15 anos com uma pessoa que só tem defeito. Pensa, não tem como. Uma pessoa tem 3, 4 filhos com uma pessoa que só tem defeito, impossível. Então, assim, olha para dentro de si, para dentro do seu casamento, se realmente aquilo tudo que você tem falado, que a gente tem falado é tanto defeito, mas não tem nada de bom. A comida que nós comemos, mas eu trabalho fora também, não é só ele. Mas, gente, vamos ser um pouquinho mais amáveis, mais calmos, né? Porque depois, quando os nossos filhos casarem, é dessa maneira que eles vão agir dentro das casas deles, e porque eles não vão ter a orientação certa de como serem guiados e guiarem as suas famílias. Ponha Deus no primeiro lugar, ponha Jesus no primeiro lugar. Eu gosto de falar uma coisa, coloca um prato para Jesus na sua mesa, coloca um travesseiro para Jesus na sua cama, coloca lá meu sofá tem um monte de almofada, põe lá uma almofada para Jesus, lá no banheiro, que Jesus possa entrar no seu banheiro também. Ele tem que ter livre acesso em todos os cômodos da nossa casa. E aonde Jesus está, não tem guerra. É um segredo que a gente descobre com o tempo, mas a gente precisa ter boa vontade para aprender. No versículo 3 e 6 fala assim: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos de linho, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também no passado. Acostumavam enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Descansa no Senhor. Aqui, né, muitas vezes se fala, as igrejas assim, mais tradicionais falam da questão de vestimenta, fala de brinco, qual meu óculos que é laranja, um batonzinho, né? Hoje eu estou sem esmalte, mas eu gosto de esmalte
de cores diferentes. Então, isso não é pecado, você se preparar para o seu marido. E o seu marido também, vocês, homens, se preparem para a sua esposa, né? Como que vão receber? Às vezes está tão cansado que fala, ela não liga mesmo. Liga, nós ligamos, nós gostamos de homens bonitos, homens tratados, e vocês são bonitos para nós, senão a gente não tinha casado com vocês. Da mesma maneira que se a gente fosse feiosa, vocês não tinham casado com a gente. Então nós precisamos estar o tempo todo mantendo, né, eu falo frescor, né? De cada idade lá tem o seu frescor, tem a sua beleza. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser mansos, porque a palavra fala que os mansos herdarão a terra, né? Tudo que tem aqui, você conseguir sentar numa praia com calma, num parque com calma, ou até jantar com calma, sabe? Seja manso. Também em Provérbios fala assim, a palavra branda acalma o furor, né? Então, você tá ouvindo um monte de coisa, deixa, espera. Ou então, se você não aguenta, bota um gole d'água na boca e não engole. Quando a coisa acalmar, você ou cospe ou engole. Aprenda a calar, ouvir mais e falar menos, né? A beleza interior, né? Ela é algo que você se pratica, buscando do Espírito Santo. O que é essa beleza interior? O Espírito Santo me ensina. Peça, ele é uma pessoa, fala com ele. Às vezes, se alguém vê, vai falar assim, não, essa mulher ou esse homem está ficando meio tereré, mas mal sabe ele que é com o amigo Espírito Santo. Fora os 4 trilhões de anjos que estão à nossa volta, que a gente de vez em quando fala com eles também, pede proteção. Tranquilidade pelo Espírito Santo e apaziguadora, né? Tem gente que gosta de jogar lenha na fogueira. Seja a água que refresca esse furor, essas brigas. Entende? Nenhuma briga leva a lugar nenhum. Aparta, depois volta com a conversa mais calma. Entende? Nós temos que ser regidos, mulher e homem, pelo Espírito Santo. Porque às vezes, quando nós não somos regidos pelo Espírito Santo, tomamos decisões que afetam de forma negativa ao outro. Então precisamos ter esse entendimento. Agora, olha que bonito, né? Que a mulher, ela é a coordenadora do casamento. Somos nós, com sabedoria vindas do céu, que coordenamos o nosso casamento do começo ao fim. Maridos, no versículo 7, vocês, agora é para vocês. Pensa, dos maridos falando, né? Aliás, Deus falando para os maridos, mas olha aqui. Vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra a quem? A esposa. Voltou a mulher de novo. E por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Maridos, vivam o casamento se vocês quiserem ter esposas felizes. Mas ela é ingrata. O que é que você tem deixado de fazer? Geralmente, o homem, quando a gente fala assim, pensa no bolso. Mas, normalmente, não é o que está no bolso. São as atitudes pessoais, que quando namora, a gente tem. Depois que casa, as coisas vão deixando de acontecer. Então, às vezes, é uma tarde sentada numa praça, olhando um para a cara do outro, um carinho no cabelo, às vezes tomar um sorvete. São coisas pequenas que fazem com que a mulher ela se sinta valorizada. Vivam o seu lar, tenha prazer de estar na sua casa. Existem homens que mal chegam em casa, vai para um futebol ou vai para um bar, porque não conseguem a paz em casa. Então, mulheres, prepare a sua casa para ser um lugar de paz para o seu marido. Que às vezes você fala de menino gritando, é você gritando, é o planeta Terra gritando, é cachorro latindo, ninguém aguenta, nem você mesmo aguenta, quanto mais o marido. Então, às vezes ele encontra paz lá fora que ele deveria encontrar dentro de casa. Então, veja o que está precisando mudar, né? Honre o marido, né? Honre e ouça a sua esposa. Existem maridos, como eu já falei aqui, chega numa mesa e começa a falar defeito. É porque fulana queimou o arroz, porque fulana, hoje eu acordei, ela não quis nem arrumar a cama, só fala dos defeitos, né? Isso tem desgastado casamentos, né?
para de fazer isso, porque a pessoa ela fica envergonhada, tanto o esposo como a mulher. Não é legal. Começa a praticar, falar bem. Procure as coisas boas que com certeza tem. Entenda a fragilidade da mulher. Nós somos fortes, né? Nós aguentamos muita coisa, a gente passa por muita coisa. Muitas vezes o marido, ele não está na igreja conosco. É uma luta muito grande mesmo. Só a gente que já passou por isso. Mas eu vou te falar, só a gente que passou por isso que sabe. Mas eu vou te falar que vale a pena perseverar. Porque depois, quando Deus ele te dá um marido restaurado, você vai viver uma vida feliz, com problemas sim. Mas só que como é um marido restaurado, ele vai conseguir olhar as coisas de uma outra maneira, diferente que ele olhava antes. Ele vai olhar pelo Espírito. E nós somos frágeis, a gente chora por nada. E às vezes a gente chora por tudo. Então, não se preocupa. Mas só que cuida, tenha cuidado. Às vezes tem mais carinho com o cachorro do que com o marido ou com a esposa. Tenha cuidado, tenha carinho com a esposa, tenha carinho com o esposo. E ouça sempre, existem muitas situações que o marido ele quebra a cabeça porque não ouviu a sua esposa. E muitas vezes o marido tem uma mentalidade de um jeito e a mulher tem outra mais ampla. Então senta e compartilha as suas ideias para que os dois possam chegar num senso comum. É assim que funciona. Às vezes a mulher está errada, às vezes o marido está errado, às vezes o marido está certo, a mulher está certa. E é assim que a vida vai. Continuando no versículo 7, né? Nós somos uma só carne. Não faça nada com o seu cônjuge que te prejudicaria ou te entristeceria. Nós compartilhamos uma mesma graça, porque nós temos uma aliança com Deus e com o nosso marido, nossa esposa. Tudo é compartilhado, as coisas boas e as coisas ruins. Uma coisa que eu quero falar aqui, que é muito, muito séria, é sobre satisfação. Quando nós damos satisfação, quer dizer que nós satisfazemos uma situação como se fosse um vácuo. Nós preenchemos aquele vácuo. Se aconteceu algo triste, dê a satisfação do porquê que aquilo aconteceu. Se foi algo alegre, dê satisfação daquela coisa, aquela situação alegre. Se você vai sair, se você vai chegar atrasado, se você vai chegar mais cedo, dê uma ligadinha. Não custa. Você ligar, estou saindo do trabalho, ou vou passar ali conversar com fulano, o jantar vai sair mais tarde porque eu estou falando com fulana. Dê satisfação para preencher esse vazio que fica entre o casal. Não quer dizer que você vai pedir se pode, né, fazer ou deixar de fazer. Não, é falar, é prestar respeito à pessoa que está com você, entende? E outra coisa, pastora, tudo isso que a senhora está falando é muito difícil, né? Não. Todas as ações constantes, elas viram hábito. Logo que eu me casei, meu marido, ele não gostava de falar onde estava, porque eu estava querendo controlar a vida dele. Só que, e aí passou os anos e tal, e eu, onde eu vou, eu falo para ele. Eu falo para as minhas filhas, onde eu vou, se eu tenho que ir em um lugar mais longe. Se eu pego um Uber, por exemplo, eu estou sem carro, eu pego o Uber. Eu compartilho com a minha filha mais velha o trajeto, né? Para saber onde estou. Porque se você passar mal, eu vou procurar você aonde? Entende? Então, nós temos que ter essa consciência. A gente quer que os filhos nos falem onde eles estão e a gente não quer falar com o nosso marido, nossa esposa. Por quê? O que tem para esconder? Se não tem nada que esconder, então não tem problema nenhum falar onde está, o que vai fazer. Entende? Eu estou aqui, me atrapalhei todo, não dá, vou atrasar o almoço um pouco, vou atrasar o jantar um pouco. O que custa?
Não custa. Tudo isso, você mudando essas atitudes todas, você vai passar a ter um casamento tranquilo, passar por problemas tranquilamente, sabe? Fica mais fácil, porque aí você consegue abrir o seu relacionamento para o Espírito Santo de Deus agir e ensinar para os dois qual é a melhor maneira de resolver problemas. Eu quero voltar a ler o finalzinho do versículo 7. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Você tem pedido alguma coisa que Deus não tem concedido? Salvação de filhos, salvação de familiar, salvação de pessoas, a gente pode orar, mas ela está vinculada ao livre-arbítrio. Por isso que não adianta, a gente tem que orar, interceder, não desistir, falar de Jesus para as pessoas, quem é Jesus, quem é a Santíssima Trindade, falar tudo, falar o que é o céu, o que é o inferno, fala, mas deixa que na hora que a pessoa abrir o coração, ali Jesus vai entrar. Não se desespere se você ainda não ganhou familiares seus, porque tudo é no tempo e na vontade de Deus quando a pessoa abrir o coração. Mas se você tem pedido algo ao Senhor que não tem, que você sente que não tem sido ouvido, será que não tem que mudar alguma coisa? Faça uma avaliação, né, da sua vida, como tem sido as suas atitudes, que às vezes você tem pedido ao Senhor algo que você tem sido barreira para conseguir isso. Mas agora eu quero orar por você, quero orar pelo seu relacionamento. Se você está namorando, namoro não é noivado. Se você está noivo, noivado não é casamento. Não como bolo antes da festa. Para que as suas orações não fiquem somente na laje ou no telhado da sua casa, para que as suas orações possam subir, para que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, que o pecado não seja barreira para que você seja abençoada, eu também. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus, querido eterno Pai, contempla cada casal que ouvir essa mensagem, cada namorado, cada noivo, cada casal. Senhor Deus, que o Senhor possa ter a liberdade de agir nesses casamentos, através do Teu Filho amado Jesus, através do Espírito Santo seu, que o Senhor possa estar trabalhando nos lares, que o Senhor possa estar penetrando em todas as áreas para que possa ter harmonia, mansidão, calma, que os dons espirituais possam estar dentro dessa casa, dessa família. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio de estar compartilhando essa palavra, eu não sei com quantas pessoas, mas o Senhor sabe as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nós te agradecemos, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos e abençoe o relacionamento de cada um. Fiquem na paz.